Olá, turma, tudo bem? Aqui eu estou fazendo uma aula aqui à distância, né, em vídeo, para aqueles então que não estiveram presentes na última aula, devido ao atraso que eu tive, né, por motivo de força maior, então eu acabei atrasando alguns minutos e alguns de vocês então acabaram indo embora. Então, para não ficar esse conteúdo aí no vácuo aí para alguns, eu resolvi fazer esse vídeo aí para ajudá-los, tá bem? Bom, o que foi abordado então na aula passada, seguindo esse material que eu postei no Moodle para vocês, tá? Esse material aqui, que fala de roteamento estático dinâmico, nós começamos então a abordar sobre o roteamento dinâmico, né, utilizando o protocolo RIP. O protocolo RIP, ele é um protocolo que é bastante arcaico, tá? E ele é do tipo vetor distância. O que que isso quer dizer? Aqui nesse primeiro desenho aqui que vocês estão vendo, aqui nós temos então na parte de cima três roteadores e um caminho alternativo aqui pela parte de baixo, ok? O que que o RIP faz? Ele simplesmente considera o menor número de saltos possível como a melhor rota a chegar até o destino. E como foi abordado em aula, muitas vezes o menor caminho nem sempre é o mais interessante, pois esse menor caminho ele pode ter algum congestionamento, a gente pode ter uma largura de banda menor, e um caminho alternativo ele pode então ser o mais interessante. Os outros protocolos que nós iremos abordar, que é o IGRP e o SPF, eles sim, eles são protocolo do tipo estado do link, onde eles observam então o, a qualidade do link, né? E não simplesmente o fator distância. Então, ele analisa a topologia da rede e determina qual é o caminho mais interessante a seguir, com base em uma das métricas é a banda em cada um dos saltos, ok? Então, só para a gente compreender um pouquinho, vou dar um zoom aqui. Esse caminho aqui, por exemplo, a gente tem um pequeno gargalo no caminho de cima de 256K kilobits, né? E o caminho de baixo aqui, a gente tem uma largura menor, onde o, a menor banda que nós temos aqui é 384 kilobits, né? Que é maior que os 256K. Então, o protocolo do tipo estado do link, que analisa a topologia, ele analisa então todas as rotas e vê qual é o caminho mais interessante a seguir. Então essa é a diferença do RIP para os outros dois protocolos EGRP e OSPF, tá bem? Bom, primeiramente a gente vai abordar sobre o RIP. O RIP hoje praticamente não é utilizado, exceto para fins didáticos, para a gente conseguir compreender então essa interpretação dele na questão vetor distância, tá? E mais tarde, então, em aula, nós iremos abordar no Packet Tracer os protocolos EGRP e o SPF, pois esses não foram abordados na aula passada, tá bem? Então, eu já disponibilizei para vocês um cenário aqui, tá? E aqui eu coloquei três roteadores, certo? Aqui, então, eles não estão configurados, tá bem? E aqui eu já coloquei qual o IP de cada um desses hosts aqui, que estão conectados nessa LAN, né? E das demais aqui redes também, tá? Bom, então nós temos um roteador aqui que é o IFRS, o IFSU e o IFarroupilha, aqui do outro lado, tá bem? Nós temos aqui, estamos utilizando uma classe de IP, uma classe B, né, um 7216, tá bem? Só que a gente está usando uma máscara subnetada aqui, que é uma barra 24, tá bem? E agora a gente vai ver por que que eu trouxe essa classe B aqui em se tratando do protocolo RIP aqui, tá bem? O protocolo RIP na primeira versão, ele compreende apenas classful e não classless. E o que que é classful e classless? Bom, a gente sabe que nós temos, né, três classes de redes, né? Embora isso hoje a gente pode se dizer que a gente pode ter a quantidade de endereçamento para redes e hosts conforme a gente determinar, né, com base no prefixo, na máscara, mas a gente tem três classes aí representativas, né? Nós temos uma classe que é a classe A, a primeira classe, né, que representa como um endereço IP 10 ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, né, que
ele é um barra 8, tá bem? Nós temos a classe B, que é 172.16, ponto alguma coisa, essa é a representação dela, que é 1/16, né? E nós temos também a classe C, que é 192.168, ponto alguma coisa, que é a já conhecida nossa aí, barra 24, né? Quer dizer que 24 bits são para rede e 8 bits apenas para host. É o oposto da classe A, né? Bom, aqui no material, que já está disponibilizado para vocês na página 37, aqui tem as três classes, tá? Onde aqui estão a classe A, que vai de 1 até 126, tá bem? A classe B, 128 a 191, e a classe C, 192 a 223, mas representativamente a gente utiliza aí 10 alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, 172, 16 alguma coisa, alguma coisa, e 192, 168 alguma coisa, alguma coisa, tá bem? Para a classe A, B e C, certo? Bem, voltando aqui então ao nosso cenário, e vamos ver então como é que a gente faz então o roteamento. É importante frisar, como eu já havia citado aqui, que o HIP, o protocolo HIP, ele só compreende class full, ou seja, ele não sabe o que é máscara. Para ele, se a gente colocar o endereço IP 10 ponto alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, ele vai entender que é um barra 8, ok? Então, só apenas o primeiro octeto ele vai reconhecer como rede, assim como se a gente colocar 172.16 alguma coisa, a gente não informa a máscara para ele, porque não adianta, ele é classful, ele vai entender que os dois primeiros octetos são rede e os outros dois octetos, últimos octetos, mais à direita, são para hosts, ok? Assim como, se nós começarmos aqui, eu coloquei 172.16, é 192 aqui, né? Tinha errado. 192, 168, alguma coisa, ele vai saber que é 1/24, ok? Então, na hora de configurar o RIP lá, a gente não vai informar máscara, certo? Deixa eu... acabei deletando aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Só vou apagar essas máscaras, ele já vai saber, então, se começar com 10 é 1/8, se começar com 7216 é 1/16, e se começarmos com 92168 é 1/24, tá bem? Bom, nesse cenário que eu já configurei os hosts aqui, os PCs, tá? Conforme está ali. Então, esse aqui, o endereço desse primeiro PC é 172.16.10.1. O seu colega do lado é o 10.2. E o gateway deles, que é a interface desse roteador aqui, é a interface 172.16.10.254. Eu ainda não configurei ela, a gente vai configurar juntos, tá bem? Então, só para vocês terem noção, para a gente não perder muito tempo aqui, os hosts aqui, os PCs, já estão endereçados, ok? E eles já estão pingando, né? Então, se nós jogarmos, deixa eu colocar aqui para exibir, os PCs já se comunicam dentro da sua respectiva LAN, né? Dentro da rede local. Por que que, se eu, por exemplo, ó, percebam que aqui nós temos duas subredes aqui, né? Uma à esquerda e outra à direita. Por que que eu não consigo pingar entre um PC e o outro? É muito simples, porque a interface do roteador estão derrubadas, né? Não estão inativas, tá bem? Então, deste outro lado aqui também, se a gente pingar de um para o outro, vai funcionar, né? Nesse modo aqui representativo, né? Eu posso muito bem entrar num PC em prompt de comando, descobrir meu IP, né? Comando ipconfig, então o meu IP é 172.16.10.1. Bom, meu colega do lado é o 10.2, então ping espaço 172.16.10.2. E lá está, disparando o ping, e aí com 100% recebidos, né? Então, sem perdas. Tá bem?
Bom, então aqui o primeiro passo é a gente pegar e configurar as interfaces dos roteadores para depois configurar o protocolo RIP no roteamento dinâmico, né? Lembrando que essa aula aqui já começamos sobre o roteamento dinâmico. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto, tá. Então, no material ali, nós temos os comandos, tá bem? Então, os comandos que vocês vão usar aqui estão todos aqui, tá bem? Tá mais acima aqui, aqui. Então, aqui o item 1.1.1, eu coloquei alguns comandos aqui. Já tem algumas atividades para vocês realizarem sobre o roteamento estático, que a gente fez em aula, tá? Bom, então, voltando aqui ao nosso cenário, vamos lá. Primeiro passo, então, vamos configurar esses roteadores e levantar suas interfaces, tá bem? Entro no roteador, vamos em CLI, vamos rodar o comando, então, aqui, enable, né? Para a gente entrar no modo administrador, tá bem? Bom, então, aqui a gente já pode exibir para ver se as interfaces estão ligadas ou desligadas, né? Então, podemos rodar o comando show IP interfaces, né? E aí, deixa eu só maximizar isso aqui um pouquinho para o lado. E aqui tem as interfaces do roteador, então, nós temos aqui interface FS Ethernet 0.1 está como down. A FS Ethernet 0.0 como down. A serial 0.0/0 down. E a 0/1 down também, tá bem? Bom, muito importante aqui, galera, é a gente saber qual a interface que a gente vai configurar para colocar o endereço IP para ela, tá? Então, aqui na minha subrede 172.16.10, a interface do roteador é a FastEthernet 0/0, tá bem? Então, eu só passo o mouse sobre o cabo conectado aqui, ele já vai me exibir. Bastante simples, tá? Então, voltando aqui, vamos então configure terminal, né? Ou conft, tá bem? E agora a gente precisa, agora no modo de configuração, como vocês estão vendo aqui, a gente precisa chamar a interface que a gente quer inserir aí o endereço dela e a máscara, tá bem? Vamos chamar a nossa interface, né? Int FA de Fast Ethernet 0/0, tá? Agora eu estou no modo de configuração da interface 0/0. Aí vamos rodar então o comando IP address, né? Qual é o endereço que ela vai ter? Ela vai ter o último endereço, tá? Como é que eu vou saber qual é o último endereço? Eu já vi aqui configurado os gateways. E o gateway é a interface que está ligando os hosts, os PCs, para fora, né? Para fora da rede. Então é essa interface aqui que está conectando. E o gateway deles é o 172.16.10.254, que é, como vocês sabem, o último endereço dessa subrede, né? Então, /24. Então, vamos lá. É 172.16.10.254 e a máscara 255.255.255.0. Aqui está, então, a nossa rede, né? 172.16.10.0/24. Aqui está a máscara, né? Aqui incidir e aqui ela em decimal mesmo, né? Então, vou dar um Enter, ok? E agora eu vou subir essa interface com no shut, né? Aí, Enter novamente e a interface ele vai ligar. Bem, agora vamos levantar a interface do lado aqui, né? Que faz parte da rede 172.16.20.0. Então vamos lá, int, chamar a interface. Essa é FA 0/1, ok? Chamei a interface, agora IP address 172.16.20. Qual é o endereço dela? É o último, né? Qual é o último no /24? 254, né? Com a máscara 255.255.255.0, tá bem? Enter e o no shut, né? Opa, no shutdown. Aí levantou.
Vamos esperar um pouquinho ela sincronizar ali. E aí a gente já vai configurar a nossa interface serial, né? Então, como eu já havia mencionado ali para vocês, esse roteador aqui, que é o 2621XM, né? Ele tem que ter ali uma interface serial para conectar os vizinhos, tá bom? Então, vamos já chamar essa interface int do tipo serial, né? Essa é a 0/0, vamos ver, será que é? Acho que é. Ó, 0/0. Então, vou clicar nela aqui. SE 0/0. Chamei a interface. Vamos colocar o IP para ela, né? Que é 172.16.100. E nessa subrede aqui dos roteadores, eu vou colocar o primeiro IP possível para esse roteador. Então, é 172.16.100.1, ok? E a máscara é um /24, está aqui, né? Aqui, ó, 172.16.100. Então, /24, como é que a gente coloca aqui a nossa máscara em decimal? É 255.255.255.0. Essa é a representação dela, né? Ok, vou dar um Enter e um No Shut, né? No Shut. E aí vocês podem ver que o status aqui ele mostra que foi mudado para Down. Mas não deveria levantar? Deveria. Só que a vizinha dela do outro lado ela está Down, então ele não consegue estabelecer uma conexão. Diferentemente do switch, que essas interfaces já são por padrão ativas, tá? Então ela só vai entrar em up assim que eu levantar a interface do roteador Pelotas aqui, né? Na interface da esquerda, serial, tá bem? Bom, de qualquer forma, essas duas subredes aqui, elas já têm que estar se encontrando. Embora a gente não tenha configurado rota nenhuma, mas como são as interfaces diretamente conectadas ao mesmo roteador, ele já faz o encaminhamento, né? Então, agora vamos ver então se esses computadores aí estão conversando, ok? Então, eu clico na cartinha aqui, clica neste da ponta, com este da ponta, in progress, filed, e agora successful. Por quê? Olha só, tentando novamente. Por que ele deu a primeira mensagem como falha? Porque naquele momento, não é mesmo? Na primeira conexão, existe aí então um reconhecimento dessas duas subredes com relação à tabela ARP. Então, o primeiro pacote ele é perdido e depois os demais eles aí são enviados ao destino, tá bem? Bom, então vamos configurar agora o nosso segundo roteador, tá? Vamos para o roteador Pelotas aqui então. Lembrando que ele precisa estar com o módulo ativado e ligado logicamente, né? Então, vou dar um Enter aqui, vou dar um Enable, ok? E um Conf T. Pronto. Agora eu vou chamar a primeira interface, que é a minha Fast Ethernet 0/0, essa da esquerda. Então, opa, o que houve aqui? Aí. Vamos lá então, int fa 0/0, ok? IP address. Qual é o endereço? Qual é a rede que ele faz parte? 172.16.30.254, que é o último endereço para a nossa interface, né? Com a máscara 255.255.255.0. Pronto. E agora o no shut. Pronto. Aí, então foi estabelecida aquela LAN ali, aquela subrede. Vamos para a segunda. Int fa 0/1 IP address 172.16. Quem é essa rede agora? 40, né? 40.255.255.255.0. Ok. No shut. Enter. Pronto. Ligamos aí então essas duas subredes aqui, né? A 30 e a 40. E agora vamos ligar as interfaces, as duas seriais do nosso roteador Pelotas. E aqui é a mesma coisa. Vamos chamar a interface int do tipo serial, né? SE 0/0, né? E agora o endereço IP dela. Então, IP
address 172.16.100. Essa aqui é então o próximo endereço. Vamos colocar o ponto 2, ok? Do tipo com a máscara 255.255.255.0, tá bem? E aqui tem um detalhe. Como a gente está utilizando um cabo serial do tipo DCE, que é esse aqui que tem um reloginho, a gente tem que informar o clock rate de sincronização entre as interfaces dos roteadores vizinhos. Então, para essa interface, a gente tem que rodar o comando clock, né? Rate, ok? A frequência do relógio vai ser, vamos estabelecer aí um link de 64 kilobits, né? 64.000 aqui. Pronto, ó. Tá bem? Se vocês não sabem qual a frequência colocar, vocês podem simplesmente jogar um ponto de interrogação aqui e ele mostra quais as frequências que ele trabalha. Tá bem? Bom, feito isso, agora um no shut e vamos levantar. Pronto, levantamos a interface da esquerda, né? a SE0/0, e ela já se comunicou com a SE0/0 do roteador Bento Gonçalves, ali, né? Tá bem. Vale frisar que eu não preciso configurar o clock rate da interface do roteador Bento Gonçalves, porque o roteador Pelotas que está estabelecendo a conexão naquela frequência, tá? Naquela largura ali de banda ali de 56K. 56 ou 64? Agora já não. Deixa eu ver aqui. 64K, tá bem? Então a gente precisa configurar só uma das pontas. Aqui nessa segunda interface do roteador Pelotas, SE0/1, eu irei configurar também o clock rate e aí ele vai estabelecer o mesmo clock com a interface do Santa Maria. Tá bem? Então vamos lá. Vamos chamar a segunda interface serial então. Int SE0/1. Aí. Agora IP address 172.16.200 agora, né? 200.1, ok? E a máscara é a /24. Aí. Agora vou estabelecer a frequência de conexão, então o clock rate 64K também vou botar, 64.000 e o no shut. E aqui ela vai me informar que ela está down, porque a interface do Santa Maria serial também está down, ok? Vamos ver então se o nosso roteador Pelotas pinga para o roteador Bento Gonçalves. Vamos lá. Ping, espaço 172.16.100.1. Olá, 100% alcançado. Tá bem? Então, os dois roteadores Bento e Pelotas estão conversando. Aí eu pergunto, um computador de uma subrede conectado ao roteador Pelotas consegue conversar com algum computador da uma subrede conectado ao Bento? Não, porque a gente não estabeleceu nenhuma rota ainda para encaminhamento dos pacotes, tá bem? Bom, o que a gente pode rodar aqui de comandos? A gente pode ver se existe aí quais os protocolos que estão em andamento, quais as rotas que estão em andamento. Então, como é que a gente faz para exibir algumas informações relevantes aqui para nós? Show IP route, ele vai exibir aí se ele conhece algumas rotas, tá? E olhem só que interessante. Aqui nós temos aqui uma representação, né, de uma letra C, que se vocês olharem aqui em cima, C quer dizer que é connected, né, connected, que está diretamente conectado ao roteador, tá? Lembrando que eu estou no IFSU, que é o roteador do centro aqui, né? Então vamos lá. A rede 172.16.30.0 está diretamente conectada a ele, que é esta aqui. A 40, esta próxima aqui. E também a 100. Quem é a 100? É esta rede aqui. Então, as únicas redes conectadas a ele são essas, né? Então, ele só consegue encaminhar pacotes para essas subredes que estão diretamente conectadas a ele.
Bom, então vamos levantar o Santa Maria agora. Vamos em CLI, vamos em Enable, conf t, vamos chamar a interface FA int, né? Int FA 0/0, ok. IP address vai ser 172.16. Agora é a rede 50, sim, 50.254, 255.255.255.0. Aí, no shut. Certo. Vamos para a próxima Fast Ethernet. Int FA 0/1, Enter. IP address 172.16.60.254. Com a máscara 255.255.255.0. Vamos lá. No shut. Aí, levantamos ela também. E agora vamos para a serial, então, né? Vamos lá, então. Int SE 0/0. Aí, vamos ela. IP address 172.16. Essa é a rede 200, né? 200.2. 255.255.255.0. Essa é a máscara. Vamos lá. No shut. Aí. Está estabelecido, então, a conexão aí do link, né? Dos 3 roteadores, mas ainda não temos aí o encaminhamento, né? Nós temos um protocolo de roteamento funcionando, tá bem? Vamos então, aqui no comando end, exibir quais são os alcances do nosso roteador aí, Santa Maria. Então é show IP host. E aqui temos aí 3 redes diretamente conectadas a ele, que é a 172.16.50, a 60 e a 200. Tá bem? Vamos ver se o Santa Maria pinga no Pelotas. Então, ping espaço 172.16.200.1. Foi? Todos os 5 pacotes alcançaram o destino. Tá bem? Então é isso aí. Quer dizer então que os roteadores já conversam, né? Logicamente que o Santa Maria não conhece o Bento Gonçalves, tá bem? E é isso que a gente vai fazer agora com o RIP, tá? Então, o que vai acontecer, por exemplo, se eu tentar pingar de um host de um roteador para um host conectado a uma subrede de um roteador para outro host conectado a outra subrede de outro roteador? Vamos ver? Vamos lá. Vamos botar no modo simulação aqui para a gente entender melhor. Tá bem? Deixa eu limpar isso aqui. Tá bem? Vamos lá então. Eu vou ir no modo aqui representativo. Então vamos pegar esse host aqui e vamos tentar pingar para cá. Ok? Aqui então tem um disparo SMP, o reconhecimento da tabela ARP. Né? Vamos lá. Então ele está mandando ainda o broadcast em ARP, né? Para o reconhecimento da sua tabela. Tá bem? E o nosso ICMP está indo em direção aonde? Ele já percebe então que não é uma rede que pertence a ele e vai para o gateway. Só que o gateway não sabe quem é a subrede 172.16, 172.16.40. Ele sabe quem é a subrede 172.16.200, mas não a 40. Então, ele vai devolver esse pacote, né? ICMP como não alcançado, como falhado. E é isso que está acontecendo, porque a gente não tem aí, então, um protocolo de roteamento funcionando. Tá bem? Tá. Então, vamos configurar então o nosso protocolo RIP. Lembrando que o RIP ele é um protocolo que trabalha na sua versão 1.0, ele é um protocolo que trabalha classful. Então, a gente não informa máscara de rede, ok? Ele só pelo fato da nossa rede mestra, quem é a nossa rede mestra, né? A nossa rede mestra é 172.16.0.0. Por que essa é a nossa rede mestra? Porque nós estamos pegando um endereço representativo classe B, né? E um endereço classe B, ele antes de existir as subredes, ele era um barra
16, né? Quer dizer que os dois primeiros octetos eram rede e os dois últimos octetos eram hosts, ok? Então é isso. A nossa rede mestra é 172.16.00. O que o RIP vai enxergar nessa comunicação aqui? Ele vai enxergar todo esse escopo aqui, né, desses três roteadores como uma única rede, né? Então, a gente não precisa informar máscara nenhuma, ele nem trabalha com a questão da máscara, né? Ele vai simplesmente tudo que tiver dentro de 172.16, ele vai reconhecer como a mesma rede. E como todos os nossos endereços são 172.16, olhem só, a primeira subrede é 172.16, a segunda 172.16, a subrede aqui entre esses dois roteadores é 172.16. A próxima aqui, a ponto 30 é 172.16 também, a ponto 40 é 172.16. 50 e 60 também são 172.16, assim como a subrede aqui desses dois roteadores Pelotas e Santa Maria, 172.16. Então, ele vai enxergar o protocolo RIP, isso tudo como uma única rede, tá bem? Bom, então vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso roteador. Vou dar um enable aqui. Vou dar um conft. Ok? E agora a gente vai entrar com um comandinho para chamar as funcionalidades dos protocolos de roteamento, que é o router. Tá? E o router, se a gente pressionar o ponto de interrogação, aqui no Packet Tracer, nesse simulador, ele aí traz aí 4 protocolos, né, de roteamento dinâmico, que é o BGP, o EIGRP. O EIGRP é um protocolo proprietário da Cisco, onde parte dele hoje está aberta, né? O EIGRP trabalha tanto o Class Full como o Classless. O SPF trabalha com um padrão Classless e é um protocolo mais utilizado hoje em dia, o SPF, né? Por ser um protocolo aberto e muito robusto, com bastante complexo, né? Com muitas possibilidades. E aqui por fim nós temos o RIP, que é o que a gente vai utilizar agora. Então, o comando router espaço RIP, a gente entra no modo de configuração do RIP. Tá bem? Então vou dar um Enter e lá estamos no modo de configuração de roteamento com o protocolo RIP ativado. Lembrando que a gente está configurando o roteador aqui Bento Gonçalves, né, pessoal? Então, o que eu preciso informar aqui? A rede que a gente vai querer adicionar a ele, né? Quantas redes eu preciso adicionar? Na verdade, apenas uma. E qual é a rede que eu vou adicionar? O RIP trabalha Class Full. Embora a gente tenha colocado /24 para todo mundo, ele vai entender que um endereço IP que comece com 172.16, ele é um /16 e não um /24. Então, simplesmente a gente bota network, ok? Para dizer qual a rede que a gente vai acrescentar para ele. E vamos colocar 172.16.0.0. A gente não tem outra rede a adicionar aqui, nem funcionaria. E qual é a máscara? A gente não informa a máscara, ele vai entender dessa forma. Simplesmente vou dar um Enter e OK. Aqui tinha ficado já no modo simulação, mas vocês já podem perceber aqui à direita que foi disparado um RIP versão 1, né? Beleza, vou deixar assim por enquanto. Vamos ao nosso próximo roteador, que é o Pelotas aqui, né? Vamos lá, tá rede Pelotas. Então, deixa eu clicar aqui. Vou dar um conft. Vou dar um router, né? RIP. Adicionar a rede 172.16.0.0. Mesma coisa. Enter. Ó, houve mais um disparo RIP aqui nessa outra ponta. Ó. E agora vamos ao Santa Maria. Vamos lá. Conft router RIP. Pronto. Network 172.16.0.0. Disparou. Beleza. Não preciso dar um no shut, que a gente não está tratando aqui de interfaces, mas sim do próprio roteador, em roteamento. Tá bem? Bom, a partir daqui, as coisas já vão começar a funcionar. Tá bem? Eu vou botar no modo real time para assumir isso.
Bom, então eu vou clicar no roteador Bento aqui e vamos ver o que que ele nos exibe aqui, né? Vou dar um End aqui para voltar no modo administrativo. Vou dar um Show IP Route e olhem lá. Nós temos agora diretamente conectadas a ele as mesmas interfaces. A 172.16.10, que é essa aqui, a 20, que é essa do lado, e lá embaixo a 100, que é a subrede aqui entre os dois roteadores, que estão diretamente conectados a ele. Mas olhem só, aparece um R aqui agora e outras subredes, né? Que interessante. Vamos olhar aqui em cima o que é R. Só a gente procurar aqui. Opa, R é o RIP. Quando a gente rodou o comando então show IP route, ele está nos mostrando aí as rotas, né? E mostrando qual protocolo que está sendo utilizado aqui nesse momento, tá bem? Então, olhem só, nós estamos utilizando pelo protocolo RIP para alcançar a rede 172.16.30, ou seja, do roteador Bento, a gente já consegue enxergar a rede 30, que, que é uma subrede do Pelotas, tá bem? A 40, que também é do Pelotas, a 50 e 60, que é de Santa Maria. Interessante, né? E olhem só, ele também alcança a subrede 172.16.200, logicamente, né? Senão ele não conseguiria ir para esse lado aqui, ok? Beleza, então a gente já sabe aí quais as rotas aqui, né? A gente pode também rodar o comando show IP protocols para ver quais os protocolos que estão rodando no nosso roteador. E aqui nós temos um único protocolo que está rodando, que é o RIP, ok? O RIP na sua primeira versão, tá? Então, aqui nós temos uma questão dos protocolos que estão rodando, então, no nosso roteador, tá bem? Beleza. Bom, então, abrir aqui o router Pelotas e vamos dar um end aqui para voltar no modo administrativo e vamos dar em um show IP route para ver. Ele vai exibir também as mesmas coisas, né? Só que o roteador Pelotas ele tem ele tem aí mais uma subrede conectada a ele, pois as subredes 100 e 200 estão diretamente conectadas a ele, que ele está no centro, né? E as outras diretamente nele aqui, que é a 30 e a 40. E o resto tudo é através do protocolo RIP. E aqui em Santa Maria, vou dar um end aqui, opa, dar um clique aqui dentro, aí, e vamos dar em um show IP route, e a mesma coisa, só que aqui, assim como o Bento Gonçalves, nós temos uma rede a menos conectada diretamente, pois o Santa Maria não está diretamente conectado à rede 100, né? Mas sim através do protocolo RIP. Aqui. Onde é que está? Aqui, né? Bom, agora a gente tem que ver se eles se enxergam, né? Então vamos lá, vamos botar no modo simulação e vamos pegar uma cartinha aqui, vamos pegar um host qualquer e vamos jogar para um outro aqui, né? Então eu já peguei numa extremo de ponta a ponta, né? Então vamos lá, vamos capturando, não está na sua rede, na sua subrede, vai para o gateway de saída. O gateway de saída já correspondeu a uma rota que foi adicionada, a gente adicionou já as redes, né, temos uma rede mestra aqui, no caso 172.16, e já encaminhou para o roteador destino, e o roteador destino já vai então encaminhar a sua cartinha, seu pacote ao destino, né? E depois isso vai retornar lá para a origem, ó, que legal, né? Bem legal mesmo. Funcionou perfeitamente. Outros comandos aqui, deixa eu dar um delete aqui agora. Outros comandos que a gente pode ver aqui, além do show IP protocols, é show IP interface de forma abreviada, né? BRIEF, né? Então, ele informa os IPs, os endereços IPs correspondentes às interfaces do roteador, tá bem? E o status dela, como up ou como down, tá bem? Então a gente pode ver isso aí também. Outro comando interessante também que está no material, que é o show running config, que são as configurações que estão rodando, né? Então a gente tem todas as informações aqui que a gente criou, como a interface 0/1 está na rede 172.16.40, a interface 0/0 com a subrede 172.16.30, com a sua respectiva máscara, a gente consegue ver de forma bem detalhada aqui essas informações.
tá bem? Então, lembrando que o running config é o que está rodando na memória RAM do roteador, que é a configuração que a gente fez. Lembra que a gente tem o comando WR para salvar as configurações, né? E a gente tem também, a gente pode usar o comando aqui em conft, que é o, não é em conft, é o copy running config para o startup config. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando todas as informações, todas as configurações que nós realizamos na RAM do roteador e está gravando na memória de inicialização de arranque dele. Ok? Então aqui ele pede para mim confirmar, né? Logicamente, eu dou um ok. Então, quer dizer que então também se eu desligar o roteador e ligar novamente, não vai ter problema, tá? Então essa é uma segurança a mais aí. E se tratando de segurança, a gente pode também determinar uma segurança local para o roteador em conft, né, no modo de configuração de terminal, conft, e a gente vai então habilitar, né, enable, ok, secret, e aí vou botar aqui como Cisco. Então o que eu estou fazendo com esse comando aqui? Eu estou habilitando uma senha, né, um segredo Cisco, ok? Então isso quer dizer o quê? Que se eu sair fora e depois entrar no modo de administração, ele vai me pedir uma senha, né? Ó, por exemplo, vou dar um enable aqui e ele pede qual é a senha. E aí eu digitei a senha e já entrei. Beleza? Então, como vocês podem ver, essa é a forma bastante simples de configurar protocolo dinâmico RIP, tá? Show IP route, ok? E também na aula, só para finalizar agora, eu sei que o vídeo ficou longo, mas era óbvio que ficaria. Nós temos aqui essas métricas aqui, que é o conceito de que o RIP interpreta como salto e como importância administrativa, tá? Eu vou pegar aqui o material para ilustrar, que essa parte está mais embaixo aqui, e vocês vão poder se guiar. Onde é que está aqui? Onde é que eu coloquei? Aqui, tá. Então, nós temos distância administrativa, tá? Aqui tem um desenho certinho aqui utilizando o RIP aqui, né? E deixa eu abrir o Packet Tracer. Primeiro vamos olhar para esse valor da direita. Aqui nós temos 2, né? Percebam que nós temos 2 e a esquerda 120. Vamos ver o que é isso, tá? Isso é o seguinte, pessoal. Olhem só. Não, aqui não rodei o RIP. Aqui. Ó, percebam que aonde, aonde aparece o R, aparece esse valor, né? E aonde aparece o C tem diretamente conectado, ok? Percebam que em se tratando do IFSU, toda a quantidade de salto, isso aqui é referente à quantidade de salto, de pulo entre roteadores, tá bem? Então, se nós olharmos aqui, olhem só, o roteador Pelotas, ele tem um pulo para alcançar Bento e um pulo para alcançar Santa Maria. Mas Bento, se quiser alcançar Santa Maria, ele tem que dar 2 pulos, ok? Será que ele tem que dar 2 pulos? Vamos ver? Vamos lá. Show. IP. Route. Ok, vamos olhar ali então. Olhem só. Então, o roteador, para alcançar a rede, onde é que está aqui? A rede 60 e a rede 50, ele dá 2 saltos, ó. Né? Essa é a métrica do protocolo RIP, tá bem? E se ele quiser, então a rede 50 e a rede 60, ele dá 2 saltos, como vocês podem ver aqui, tá bem? Então, essa é a métrica aí que ele determina aqui na direita, tá bem? E na esquerda, aqui nós temos, espera que eu abri o material errado aqui, nós temos então a distância administrativa. Essa distância administrativa, o iOS, né, o sistema de roteamento, ele dá mais importância à forma que se dá as conexões, tá bem? Então, se quando é diretamente conectado, tem uma distância administrativa de 0, mais importante possível, tá? Então, um protocolo vai sobrecarregar o outro. Claro que aqui a gente não está usando um protocolo, a gente está usando um link diretamente conectado. Se nós configurarmos uma rota estática, ele tem uma distância administrativa de 1, tá?
E a gente viu na aula que as vantagens de nós termos uma configuração, um roteamento estático é a questão de menos overhead em processamento nos roteadores, melhor aproveitamento de largura de banda, porque tem menos conversação de troca de informações de tabela de roteamento, que é o que ocorre nos protocolos de roteamento dinâmico, né? Então, o EIGRP, que é o protocolo da Cisco que nós iremos abordar na próxima aula, ele tem uma distância administrativa de 90, ou seja, ele tem menos importância aqui, né, como funcionamento, como o rota estática e o conectada. Depois vem o OSPF como 110, tá? E o RIP como 120, tá? Então quer dizer que se nós tivermos esses três protocolos em funcionamento ao mesmo tempo, a maior relevância vai ser o IGRP, depois o OSPF e por fim o RIP. O RIP, por ser mais arcaico e não ter um algoritmo sofisticado para conversação, ele é um protocolo que ele não aprende sobre a topologia da rede, como acontece com o GRP e o SPF, então é dado menos importância para ele. Lógico, se tiver só o RIP configurado, é o RIP que vai entrar em ação, né? Quando nós não tivermos uma rota estática e quando não tivermos aí uma conexão direta, né, entre as subredes, tá bem? Então essa é a informação, eu acho que faltava aqui a respeito aí da distância administrativa para vocês entenderem o que são esses valores aqui, tá? Bom, então o vídeo vai ficando por aqui. Tentem fazer, então, seguir ou essa videoaula, olhando aqui o material, tentem configurar um cenário semelhante aí, porque esse conteúdo de roteamento dinâmico com o RIP não será mais abordado em aula. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Obrigado por terem assistido e até a próxima aula. Falou!